Boa tarde, está começando mais um Minha Vida ao Vivo e o tema que nós vamos falar hoje é sobre transpiração. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a dermatologista Tatiana Gabi, que é médica do Hospital das Clínicas de São Paulo e que vai ajudar a gente a tirar várias dúvidas sobre esse assunto. E lembrando que você pode participar desse evento pelo nosso chat online, que já está aberto, então pode enviar perguntas. E depois do evento, a Tatiana continua com a gente no chat respondendo as dúvidas. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto que acaba incomodando muita gente também. Isso. Tatiana, mas vamos começar falando qual que é o papel da transpiração no organismo, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa ideia tão clara da transpiração, do suor, o que ele ajuda a regular no organismo. Tá. A transpiração ela é importante para regular a temperatura do corpo, né? Então, quando está muito quente, para manter a temperatura correta do organismo, as glândulas sudoríparas produzem o suor, que ao ser evaporado pela superfície cutânea, vai fazer com que a temperatura do corpo abaixe. Uhum. Então, o suor é importante para isso, para manter uma temperatura, que é a temperatura em que as reações químicas normais do organismo acontecem. Uhum. Correto. E, Tatiana, a transpiração, né, o suor, muita gente associa o suor a um mau odor. Por que isso acontece necessariamente? Porque o suor, necessariamente, ele não tem cheiro, Isso. né? O suor, ele é uma secreção leitosa ou transparente, translúcida, né? Que normalmente não tem odor. O odor acontece por conta da transformação de bactérias que podem estar presentes no nosso organismo. Então, essas bactérias vão degradar os produtos do suor, transformando em outros produtos, esse sim produzindo um odor, às vezes, desagradável. E algumas pessoas têm mais predisposição em em acumular esse tipo de bactéria, e por isso, porque muitas pessoas acabam tendo um odor mais forte, né, do suor. Isso tem a ver com várias características pessoais, mas uma das coisas que influencia, sem dúvida, é o sobrepeso, porque nas dobrinhas cutâneas essas bactérias podem se desenvolver com maior facilidade, mas isso não é obrigatório e nem é sempre presente, é uma das possibilidades. Entendi. E agora, para explicar um pouco para a gente, qual que é a diferença aí de chama-se os produtos de desodorante, antitranspirante, antiperspirante. Quais são as diferenças entre esses produtos e como que eles acabam atuando para controlar a transpiração? Essa é uma excelente pergunta, porque realmente existe muita dúvida em relação a esses nomes, né? O desodorante é um produto que tem a ver com a melhora do odor, tá? Então, são produtos que disfarçam e melhoram o odor. E eles atuam na diminuição dessas bactérias, enfim. E não necessariamente eles causam uma diminuição da transpiração. Os antiperspirantes e os antitranspirantes, que são usados como sinônimos, eles têm uma atuação na diminuição da sudorese, tá? Então, eles vão agir, em geral, são produtos de derivados metálicos, são óxidos que reagem com a saída do orifício da glândula, produzindo um tampão. E aí, com isso, você tem diminuição da excreção desse suor. Entendi. Então, o antitranspirante, ele vai realmente atuar regulando a quantidade de suor. Exato. Né? E o desodorante, ele vai atuar somente no odor. Exatamente. Mesmo. Exatamente isso. E qual que é a frequência para usar esses produtos? Tem para quem sua normal e para quem sua muito, ou não tem diferença? Então, nós recomendamos o uso do desodorante e ou do antitranspirante após o banho, né? E para quem sua demais,
é recomendado utilizar esses produtos à noite, principalmente os antitranspirantes, porque é um momento em que a glândula está mais inativa, então essa reação ela vai acontecer com maior facilidade, porque pense que se a glândula tiver com uma atividade muito grande, sudorese, essa reação em que você vai tampar o orifício da glândula não vai acontecer com tanta precisão. Se a glândula estiver mais descansada, essa reação acontece com maior facilidade. Então, em geral, a gente recomenda aplicar 2 vezes ao dia, sendo uma das vezes noturna. Entendi. E, doutora Tatiana, muitas vezes a gente vê nos rótulos dos produtos que a duração é de 24 horas, 48 horas. Até que ponto a gente pode confiar nesse tempo de duração? Então, a reação, na verdade, esse tempo de duração é de quanto tempo a reação acontece no tubinho da glândula, como eu expliquei. Então, até 24 horas, o óxido que conseguir ficar lá, né, geralmente é um composto de alumínio, ou tem outras, zircônio, tem outras formulações. É um cloridrato ou um cloridróxido de alumínio, zircônio, etc. Esses produtos, eles têm esse tempo de reação, depois disso eles vão se soltar, né? Mas depende muito de como essa reação aconteceu. Então, pode ser que não tenha havido uma reação tão boa e o produto não tenha se fixado de forma correta ou, enfim, de uma forma eficiente. Então, vai durar menos tempo, tá? Mas em relação a isso que ele fala de duração de tantas horas. Entendi. Mas existem alguns cuidados que ajudam a controlar a transpiração além do uso desses produtos, certo? É correto dizer que até o tecido da roupa pode influenciar, que tecidos de fibras mais naturais eles são mais adequados? Ou quais são esses cuidados aí para conseguir regular tanto o fluxo de transpiração, mas também o odor? Tá, falando da transpiração normal, tudo que aumentar a temperatura do organismo vai levar a um aumento da transpiração. Então, o uso de roupas mais frescas, né, ficar num ambiente com a temperatura controlada, com certeza vai ajudar a diminuir a transpiração. Né? Em relação ao odor, fibras naturais facilitam a transpiração, evitam que a pele fique úmida por muito tempo, né? Tem aqueles tecidos inteligentes usados no esporte. Isso facilita que não haja a reprodução dessas bactérias. Sim. Né? Então, isso é importante. Comidas muito condimentadas, pimenta, termogênicos, cafeína, tudo isso aumenta a temperatura do organismo e com isso você vai ter mais transpiração. Então, é nesse sentido que a gente tem essas outras coisas que a gente pode fazer para evitar. E é normal, em dias mais frios ou no inverno, a transpiração ela continua semelhante aos dias mais quentes? É normal ou não? A tendência é que no inverno reduza um pouco mesmo? Bem, para as pessoas que não têm nenhum problema, nenhuma doença, a transpiração ela é mais efetiva, ela é mais visível quando a temperatura do organismo está mais alta. Então, seja verão ou inverno, porque o que acontece? Às vezes no inverno a pessoa se agasalha demais, então ela também vai suar. Se ela tiver numa temperatura boa, em que ela não esteja nem com frio nem com calor, em geral não vai ter transpiração. Tá? Outras coisas que causam transpiração, por exemplo, nervosismo, ansiedade. É isso que eu ia te perguntar. Se muitas pessoas acabam se deparando com uma situação de estresse e acabam transpirando bastante. Sim, no estresse aumenta a transpiração. Não só nas axilas, mas às vezes na face. Isso. E esse tipo de transpiração é controlável? É possível? Ou essa transpiração que tem esse fundo mais emocional não adianta? Tem que esperar passar. É reflexo porque é por secreção de adrenalina. Quando a gente está estressado, nervoso, ansioso, com medo, existe uma descarga adrenérgica que a gente fala, que é a adrenalina, que vai agir diretamente nessas glândulas, né? Que são as glândulas que ficam espalhadas por todo o organismo. As glândulas que a gente chama de sudoríparas, que é do suor, écrinas, tá? Que são aquelas que estão relacionadas justamente à modulação da temperatura do corpo. Então essas glândulas estão aonde? Nos pés, nas mãos, né?
na face, no couro cabeludo e também na axila, nas virilhas, apesar de que nessas localizações que eu falei por último, axila, virilha, a gente tem outro tipo de glândula sudorípara, que é a glândula sudorípara apócrina, que ela não tem tanto só a função de regular a temperatura do corpo, ela tem outras funções, tá? Entendi. E então o principal conselho aí é a pessoa tentar se acalmar mesmo, buscar um exercício antes de situações que ela consiga controlar. Exato, se for uma pessoa muito ansiosa, ela tem isso com frequência, né? Exatamente, ela tem que aprender a lidar com isso. E a gente vai falar disso mais tarde, quando a gente for falar da hiperidrose, porque tem uma associação realmente com esses momentos de estresse. Sim. Aí a gente vai discutir isso mais a fundo. E até que ponto, Tatiana, a transpiração, o odor também está relacionado com a higiene, com o banho, né? Principalmente. Tomar muito banho vai ajudar a transpirar menos e a ter o suor ter um odor mais ameno, ou isso também não interfere muito? Com certeza a higiene está relacionada com a colonização. Então, para os pacientes que têm essa queixa, né, de odor forte nas axilas, que a gente chama também de bromidrose, tá? Para esses pacientes a gente aconselha o uso de sabonete antisséptico, antibacteriano, e às vezes até de substâncias desodorantes que contenham antibióticos. Depende muito de cada paciente. Existe até uma situação que você não me perguntou, mas eu acho interessante falar, que é quando o suor mancha as roupas. Claro, que fica bem amarelado. Exato. Sim. Isso não só acontece por concentração da sudorese, acontece também pela presença de bactérias. Porque como a gente falou no começo, o suor ele é incolor, ou leitoso. O fato dele ficar amarelado, esverdeado, é por conta da presença das bactérias. Então a gente sempre vai indicar o tratamento com antissépticos e até mesmo antibióticos. Então, essas manchas, elas também podem ser um indicativo para a pessoa de que está havendo uma colonização maior de bactérias e que ela pode buscar aí algumas alternativas, como o sabonete. Isso, em primeiro lugar, ela pode utilizar o sabonete, que os pacientes conseguem adquirir sempre necessidade de receitas. O antibacteriano, né? Exato. Agora, no caso dos antibióticos, aí é necessário que o paciente consulte um médico, porque no Brasil os antibióticos precisam de receita médica. Claro, com certeza. E vamos ver aqui se a gente tem o que os usuários estão perguntando sobre o assunto. O Ricardo, ele está perguntando se alimentos como alho e cebola influenciam no mau cheiro do suor, que foi um pouco que a gente conversou sobre alimentos, né? O alho e a cebola, eles têm a característica de serem expelidos também pelo suor. Então, com certeza, vai ter um odor característico das pessoas que consomem esse tipo de alimento. Mas não é por isso que consumem em excesso também. Exato, né? Mas é verdade isso que ele falou. Mas não é por isso que a pessoa tem um mau odor nas axilas. Tá? Entendi. E tem algum outro alimento que se caracteriza por esse processo de expelir pela pele? Ele acho que citou os principais. Principalmente são aqueles alimentos que liberam os compostos sulfurosos. Exato. Né? Sim. E a Laís está perguntando por que mesmo com o desodorante o odor do suor continua forte? Tá. Geralmente, é um caso específico, né? Isso deve acontecer nos pacientes que têm a bromidrose e estão colonizados por uma bactéria que não é sensível aos componentes do desodorante. Muitas vezes, só com os componentes do desodorante, a gente consegue controlar o ambiente para que esse tipo de bactéria não se prolifere. Né? Mas no caso, se a situação já estiver avançada, enfim, se a colonização já estiver bem estabelecida, aí talvez somente com tratamento mesmo para a gente conseguir resolver esse problema. E é mito ou é verdade aquela história de que é importante alternar aí a marca, o tipo do desodorante, do antitranspirante para o corpo não viciar a esse produto? Não, isso é mito. É mito. Não tem nada a ver. É uma dúvida que as pessoas
mandou muito pra gente. Não tem nada a ver. O que eu acho que é importante, às vezes, se você precisar trocar de marca, é quando você tem uma irritação por conta do produto. É mais por irritação do que por alergia. Acho que isso é uma dúvida muito frequente no consultório. Não é que a pessoa é alérgica ao antitranspirante, é que o produto do antitranspirante, ele é muito irritante. Agressivo. Então, exato. Então, algumas pessoas, elas não lidam bem. E dependendo do produto ou da quantidade de sal, de cloridróxido que tem no produto, às vezes a pessoa tem uma irritação, então precisaria trocar de marca para ver se isso resolve. E outro ponto importante é quando aqueles produtos que não tem cheiro, né, não tem essência, eles também são tão eficazes. Um antitranspirante sem cheiro é tão eficaz quanto um com cheiro. Na verdade, assim, os desodorantes, como eu falei, eles servem para disfarçar, né? Então tem alguns antitranspirantes que são desodorantes também. Se você está usando só com a função antitranspirante, não necessita do cheiro. Mas se você está em busca de um desodorante antitranspirante, aí o cheiro é importante, justamente para disfarçar o odor do suor. Sim. Nesse caso, então, o cheiro é importante para aquelas pessoas que têm um odor mais forte. Exato. E, Tatiana, outro ponto que as pessoas ficam bastante em dúvida é sobre a depilação. Até que ponto depilar os pelos, no caso das mulheres, ou aparar os pelos, no caso dos homens, e depilar também, isso ajuda ou a regular a transpiração e também diminuir os odores. Tá. O pelo, ele tem uma função dupla, né? Porque ao mesmo tempo que ele protege as áreas de atrito, né, ele também pode ser responsável por auxiliar nessa colonização bacteriana. Então, às vezes, a higiene fica mais fácil com a remoção dos pelos. Por outro lado, se essa remoção for muito traumática, você abre portas de entrada para a colonização bacteriana. Então, o ideal é fazer uma depilação que não machuque a pessoa, com muito cuidado, com objetos que estejam ou esterilizados ou devidamente limpos, né, para não ter esse problema da infecção no local. Entendi. Então, tem que tomar muito cuidado aí com irritação, com lesão, machucado mesmo nas axilas, principalmente, porque isso pode aumentar ali a colonização das bactérias. E também nas virilhas, né? Porque também é um lugar de transpiração. Sim, com certeza. Então, Tatiana, a gente está acabando aqui o primeiro bloco. Quem quiser enviar perguntas, continue enviando perguntas pelo chat, que a gente vai responder ou aqui durante o evento, ou no chat online mesmo, depois que terminar o evento. A gente volta já. Olá, boa tarde, nós estamos de volta com Minha Vida ao Vivo e o tema de hoje é transpiração. Nós estamos aqui com a dermatologista Tatiana Gabi, médica do Hospital das Clínicas, que está ajudando a gente a elucidar aí várias dúvidas sobre esse assunto. E agora, Tatiana, perguntando um pouco para você, quando a pessoa descobre que o suor é excessivo, que está saindo do normal, quando que essa transpiração em excesso acaba sendo uma doença? Tá certo. Então, como a gente falou no primeiro bloco, a transpiração serve para diminuir a temperatura do organismo. Então, quando as pessoas estão com muito calor, febre, né, isso acontece e a temperatura sobe e aí a pessoa sua. Né? Existem condições em que a pessoa sua mesmo fora dessas situações. Tá? Então, a gente tem duas doenças principais, que é a hiperidrose focal primária e uma hiperidrose secundária, que é mais generalizada. O segundo caso ocorre geralmente associado a doenças ou por efeitos colaterais medicamentosos. Tá? Então, é o caso de febre, por exemplo, que acho que é o mais comum. Tá? Pessoas com alterações na tireoide, uma tireoide muito funcionante, que aumenta a temperatura do corpo e aí leva à sudorese. E o mais importante para a gente, que é a hiperidrose primária, que é focal. Essa hiperidrose primária, ela tem uma relação familiar, né? E ela acontece desde a infância e geralmente os pacientes suam quando eles estão acordados, não quando eles estão dormindo, para diferenciar da secundária. Então, seria mais ou menos isso. A gente tem essas duas condições em que
A transpiração é excessiva, né, da hiperidrose. E essa hiperidrose, a primária, ela se manifesta não somente pelas axilas, certo? Ela pode acontecer no rosto, na testa, no busto, nos pés. Exato. Né? Mas ela pode acontecer em um desses lugares ou todos ao mesmo tempo? Exato. Então, na verdade, ou isso é generalizada já? Não, nos lugares, a hiperidrose primária, que é aquela sem causa aparente, né, que tem uma causa genética, Sim. Geralmente ela é mais localizada mesmo. Então, assim, ela pode ser na face, ela pode ser nas mãos, nos pés e nas axilas. São os lugares em que os pacientes mais se queixam, tá? E tem pacientes que têm só numa dessas localizações e tem pacientes que têm em duas delas ou até mesmo todas elas associadamente. Mas não é generalizado no sentido que o paciente não soa nas costas, entendeu? Não é o corpo inteiro, como no caso da secundária. E outra característica da hiperidrose, essa transpiração ela é muito mais em quantidade do que no odor. Exato. Ou não, ela também vai trazer... Olha, pode até acontecer de ter o odor, mas em geral o que incomoda o paciente é pela quantidade da transpiração em si. Pela intensidade. Pela intensidade e é uma coisa que atrapalha muitos pacientes, eles se queixam bastante, tem grande morbidade, né? Ou seja, atrapalha a vida do paciente. Causa embaraço, afeta a autoestima, né, o paciente passa a evitar situações. Então é um paciente que fica mais recolhido, ele evita o contato com outras pessoas, ele evita situações em que ele sabe que ele vai ter esse tipo de problema. Como a gente tinha dito no primeiro bloco, está associado a estresse, ansiedade, e aí o paciente já sabe que ele vai suar naquela situação, é mais ansioso ainda, e ele acaba suando mais por saber que ele vai suar mais. E ele entra num ciclo vicioso que atrapalha bastante a vida dele. Mas, doutora, existem tratamentos hoje para hiperidrose, certo? Quais são os tratamentos hoje que são mais usados, que estão mais em destaque nos consultórios? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre tenta tratar com antitranspirante. Tá? Essa é a primeira linha, a gente tenta usar, porque às vezes é uma hiperidrose, mas responde bem ao tratamento. Por exemplo, vamos supor que é um paciente que tem só excesso de transpiração nos pés. Ele pode usar um antitranspirante à noite nos pés, e se isso resolver o problema dele, ele está tratado, não precisaria fazer nada além disso. Além disso, existem tratamentos com medicamentos orais que tentam melhorar tanto a ansiedade, né, no caso dos benzodiazepínicos, quando você identifica que é uma condição que aparece justamente nos casos de estresse, você pode tentar tratar só isso. Tem outras medicações que a gente utiliza, que são anticolinérgicas, que evitam a sudorese em si, mas tem alguns efeitos colaterais, então não é em todos os pacientes que a gente vai conseguir utilizar. E além das medicações orais, a gente tem tratamentos com botox, tá? Que na verdade é a toxina botulínica, a gente injeta no local. Existe um outro tratamento que chama iontoforese, que você tem o objetivo de entupir as glândulas sudoríparas também, da mesma forma que você bloquear, né? Exato. Da mesma forma que você faz com os antitranspirantes, mas de uma forma mais significativa. Existe o tratamento combinado da toxina com a iontoforese, em que os íons carregariam as moléculas da toxina para as glândulas. E existem as cirurgias. A gente pode fazer cirurgias localizadas, existe lipoaspiração, que você pode fazer nas glândulas das axilas, por exemplo, e existe a simpatectomia, em que você corta os nervos que levam ao estímulo para a pessoa ter a sudorese. Que é a cirurgia mais comum, é a simpatectomia. Isso, a simpatectomia, que pode ser feita por toracoscopia, que é minimamente invasivo, ou via aberta em alguns casos, né? Quem faz isso geralmente é o cirurgião vascular, junto com um cirurgião cardiotorácico especializado, porque ele vai dar o acesso para o cirurgião vascular. E, Tatiana, você falou de medicamentos que são usados, né, no tratamento também. Esses medicamentos, eles são usados para a vida toda ou tem um tempo específico para eles serem tomados? Como que mais ou menos? É um tratamento, se for suspenso, os sintomas voltam a surgir.
Ele pode ser usado em combinação com qualquer um dos outros tratamentos, ele pode ser usado de forma exclusiva, e é importante salientar que durante a cirurgia, mesmo após a cirurgia, você pode ter uma sudorese que a gente chama de reflexa. E uma outra área que não tinha uma hiperidrose pode passar a ter após a cirurgia. Então as medicações podem ser usadas para controlar esse efeito colateral cirúrgico. Perguntar mesmo, se esse efeito rebote pós-cirurgia, ele é bastante comum. Ele não é tão comum, mas é algo que deve ser explicado para o paciente, ele deve estar... com essa expectativa. Ele deve saber que isso pode acontecer. Ocorre em 1 a cada 10 a 100 casos. A estatística é bem variável, depende do cirurgião, depende do método utilizado, mas é uma coisa que não é tão comum assim, a ponto de atrapalhar. Você pode ter uma hiperidrose reflexa em outro lugar que não chega a perturbar o paciente. Sim, que é bem menor. Exato, e você pode ter algo que chega a atrapalhar o paciente mesmo. Entendi. E falando um pouco do Botox também, ele também é um tratamento que ele não é, ele tem um prazo, certo? Exato, um prazo. Então é algo que sempre tem que ter uma manutenção. Né? De quanto tempo, mais ou menos? Olha, geralmente o Botox para tratamento de rugas, ele dura de 4 a 6 meses. No caso da hiperidrose, ele dura de 6 a 8 meses. Ele dura um pouco mais, mas ele deve ser repetido, porque senão o paciente volta a apresentar os mesmos sintomas. Tá, e ele também possui esse efeito colateral do rebote, do mesmo jeito que a cirurgia, ou Não tem? Não é que ele não tem, né? Quando feito de forma adequada, com a indicação correta, em geral você não tem esse problema, porque você não está cortando nervos, entendeu? Você está só diminuindo a secreção do local. Está bloqueando mesmo as glândulas. Mas o estímulo continua acontecendo. E a temperatura do corpo vai ser regulada por outras glândulas que estão localizadas em outros locais. E quando a gente começou a falar disso, você disse que o primeiro tratamento são os antitranspirantes. Qual tipo de antitranspirante, com quais componentes é esse antitranspirante para quem tem esse suor excessivo? Tá, em geral a gente usa o cloridróxido de alumínio numa porcentagem em torno de 15 a 20%, tá? Que pode estar associado com outros compostos, como por exemplo o zircônio. Mas esse composto ele já é encontrado nos antitranspirantes para quem sua de forma normal? Sim, existe. Mas em menor concentração? Exatamente. A maior parte dos antitranspirantes tem essa composição. Mas nessa concentração é mais indicado para quem tem problemas. Ou mesmo tem uma transpiração excessiva. Não chega a ser uma hiperidrose, mas tem uma transpiração significativa. Entendi. E qual que é o aspecto desse produto que é melhor para quem transpira demais? É o spray? É o roll-on? Creme, qual que é o melhor? Assim? Então, em geral ele vem em creme ou roll-on. É melhor, porque tem uma fixação maior. Né? E ele deixa, caracteristicamente, o local de aplicação esbranquiçado. Entendi. Por conta do sal, que é o cloridróxido de alumínio, ele é esbranquiçado. E tem algum cuidado que a pessoa pode fazer? Porque acaba formando uma camada ali na região, certo? É indicado fazer uma esfoliação, alguma coisa até para não obstruir as glândulas? Na verdade o que a gente orienta é que se tiver uma obstrução significativa de glândulas e inflamação, que vai surgir uma lesão eritematosa, ou seja, vermelha, inflamada, que se pare de usar o produto. Tá? Porque realmente pode acontecer uma obstrução que leve a uma inflamação e isso não é desejável. Mas, caso contrário, não, a gente não indica esfoliação, a gente não indica nada disso, até porque o objetivo é esse. Agora, se isso causar uma inflamação, aí realmente tem que descontinuar o uso. Então, se a pessoa perceber que tem ali uma lesão, que tá coçando... É melhor parar de usar e esperar isso melhorar para tentar voltar a usar de novo. Como eu falei, a maior parte desses produtos causa irritação e não uma alergia. Sim. Apesar de que não é impossível você ter uma alergia pela parte cosmética do produto. Sim. Mas, em geral, esses produtos podem irritar o local. E aí a dica é parar de usar por um tempo até que isso melhore e depois voltar a usar.
E às vezes a própria interação com o método da depilação, que também não foi muito bem sucedido, aí a pessoa às vezes até confunde, né? Se é o produto, se é a depilação, mistura tudo, né? Na verdade, quando você tem lesão no local, você não deve usar esse tipo de produto. Então, se estiver machucadinho, com corte, não é bom usar. No dia da depilação. É melhor esperar melhorar para voltar a utilizar depois. Que a pele esteja bem íntegra, firme, protegida, né? Para usar o produto. E, doutora Tatiana, quando, nesse caso que quando a pessoa acaba suando em várias partes do corpo, qual que é a solução aí para controlar? Né? Porque nas axilas a pessoa acaba usando o antitranspirante, nos pés também há produtos específicos, né? Mas ali nas mãos, né? Ou no rosto, qual que é a solução? Tá. No rosto, em geral, a gente acaba fazendo tratamento com toxina botulínica. A gente aproveita... mesmo no rosto também dá para fazer. É muito interessante. Você pode usar o produto da toxina para fazer o tratamento das rugas e já diminuir a hiperidrose. É um tratamento bem interessante. Você aumenta a quantidade de pontos, você coloca alguns pontos no couro cabeludo e o resultado é muito bom. No caso das mãos, é o que mais incomoda o paciente. São pacientes que não conseguem escrever, às vezes eles não conseguem segurar objetos, pode causar algum tipo de problema. Que é bem intenso mesmo, né? Acontece aquela, né, a pessoa fica ali desconfortável também de pegar na mão de outra. Esse é o que causa mais estresse para os pacientes, o das mãos. Esse das mãos, em geral, o paciente acaba sendo operado ou trata com medicação oral. Tá? Esses são os casos, geralmente, que a gente reserva para esse tipo de tratamento. O tratamento com toxina botulínica para as mãos, ele é extremamente doloroso e ele pode diminuir para as mãos. Ele pode diminuir a função de apreensão de objetos nas mãos, porque os músculos podem responder diminuindo a função deles. Então, quando você usa tratamento com toxina para as mãos, em geral você faz junto à iontoforese, que é aquele aparelhinho que a pessoa coloca as mãos dentro e pode ou não colocar junto à toxina. Tem um resultado interessante. E caso nada disso seja eficiente, aí são esses pacientes que acabam sendo encaminhados para fazer cirurgia. O ideal é tentar tudo antes da cirurgia, ou não é uma regra? Ou quem tem mais um problema nas mãos já pode ser encaminhado? Não é uma regra. Na verdade, assim, os cirurgiões que costumam fazer esse tipo de tratamento, eles têm um algoritmo, ou seja, eles têm lá, fizeram através de estudos, um tipo de uma tabela para ajudá-los a decidir quem é que tem indicação de cirurgia e quem tem indicação de tratamento clínico. Então, é uma série de coisas que são levadas em consideração. Uma delas é a localização, sem dúvida. Então, a localização nas mãos e a intensidade dessa sudorese é uma das coisas que mais leva o paciente a ser operado. Mas não é bem só isso, entendeu? Tem uma outra coisa, tem várias coisas que eles levam em consideração. Por exemplo, se o paciente pode ou não fazer a cirurgia, né? Se o paciente é um paciente que tem alguma doença prévia que vai atrapalhar na hora da recuperação da cirurgia. São fatores limitantes. Tem alguns fatores que impedem que a pessoa seja operada. Né? Mas o ideal é que a pessoa que se incomode com esse problema, que tem esse problema, procure primeiro o dermatologista mesmo. Não o cirurgião em primeira instância, para o dermatologista também avaliar e ver se existem outras possibilidades. Tem muitos cirurgiões que fazem esse tratamento, que tratam clinicamente. Então, assim, não é que precisa ir para o dermatologista especificamente. É interessante, porque muitos dos casos são tratados com toxina e, em geral, os cirurgiões não fazem esse tratamento. Então, se for o caso de tratar com toxina, que é a maior parte dos pacientes, se o paciente procurar primeiro o dermatologista, ele já pode fazer esse tratamento em primeira instância. E se ele procurar, por exemplo, direto o cirurgião, ele será encaminhado para um dermatologista. Mas os dois especialistas estão aptos a fazer o diagnóstico e o encaminhamento correto para outro especialista, se for o caso. Perfeito, Tatiana. E aqui tem mais algumas perguntas dos usuários. O Jorge pergunta se existe algum tratamento específico para o mau cheiro.
Sim, é o que a gente falou antes, né? Com os tratamentos antissépticos e antibióticos. Isso. E a Priscila, ela pergunta se a cirurgia para hiperidrose ela pode ser feita a partir de uma idade adequada, se tem uma faixa etária aí para fazer essa cirurgia. Olha, em geral é melhor operar quando a pessoa é maior de idade, né? A partir dos 18 anos. Mas isso depende muito da indicação da cirurgia e do cirurgião que for operar. Então isso não é uma verdade absoluta. Tem assim uma idade X para você fazer. Geralmente a focal primária, como a gente falou, ela começa na infância mesmo. Sim. Então, e ela vai durar a vida toda. Então, a espera seria para melhorar a condição cirúrgica do paciente. Não vai melhorar com o tempo, não. E aqui o Pedro, ele pergunta aquela questão do produto bactericida, se existe algum produto bactericida que pode ser usado para acabar com as bactérias do mau cheiro. É o sabonete antisséptico, certo? Os sabonetes antissépticos, em geral, eles reduzem bastante a flora bacteriana. Né? Se isso não for suficiente, como eu falei, a gente pode tanto atuar diminuindo as condições da bactéria no local, então melhorar condição de higiene do paciente, hábito de roupas, e também a gente pode fazer o tratamento diminuindo a transpiração com antitranspirantes, a aplicação de toxina, etc. E até mesmo o uso de antibióticos locais, se nada disso for eficiente. E, Tatiana, o suor em excesso, né, a transpiração em excesso, elas podem trazer algumas complicações, sem considerar ou o mau cheiro, ou o fluxo intenso, mas a pele ficar, de repente, pupocada, ou prejudicar a oleosidade da pele. Tem alguma complicação envolvida? Assim, não existe uma relação entre oleosidade e sudorese, tá? Algumas doenças, por exemplo, a miliária, que é o entupimento das glândulas sebáceas, quando a pessoa fica com muito calor, pode acontecer, mas isso não está associado com a hiperidrose. Uma coisa que pode surgir em pessoas que suam muito é a desidrose, que são aquelas bolinhas na lateral dos dedos. Mas isso daí não... mais do que em sua normalmente. Uma outra coisa que eu me lembrei agora, pacientes que têm hiperidrose nos pés têm maior chance de ter micose. É uma consequência. Seria uma consequência. Então precisa deixar o local sempre muito seco, né? Realmente usar algum produto para reduzir ali a umidade. Isso, e é difícil você tratar uma micose quando você tem hiperidrose associada. Então sempre é importante a gente cuidar disso daí. Fazer o tratamento. Exato. Usar talco nos pés resolve? De alguma forma? Ajuda um pouco, porque o talco, ele ajuda a secar, ele tem, alguns talcos têm esses componentes que a gente citou, os desodorantes, né? Os talcos são desodorantes. Sim. E por isso eles ajudam. E alguns talcos, eles podem ser bacteriostáticos, bactericidas e fungicidas também. Então você já resolve o problema das bactérias e dos fungos, ao mesmo tempo que você melhora a condição do odor dos pés, né? Que também pode acontecer por ele ficar muito úmido ali no sapato, né? E você pode usar também nos talcos as substâncias que tem nos antitranspirantes. Então pode ser uma boa alternativa. Uma alternativa interessante. Para quem sofre com o problema. Então, a gente está encerrando agora aqui o evento. Muito obrigada pela sua participação, Tatiana. Obrigada a vocês pelo convite. Foi ótimo. Mas a Tatiana continua com a gente no chat online. Então, se teve alguma dúvida que não foi respondida aqui, a gente vai responder agora no chat online. Continue mandando pergunta. Até o próximo evento. Obrigada.